Claquete. Planejar é importante? Sim, é importante e eu vou te explicar por quê. Todo projeto exige um mínimo de planejamento. Todo, sem exceção. O projeto exige um mínimo de planejamento. Na realização de projetos importantes, relevantes, que somam um grande valor em dinheiro, principalmente, é necessário planejar com antecedência as resoluções de eventuais problemas que possam surgir no meio do caminho. No gerenciamento de projetos, e onde as pessoas não dão muita importância, uma área extremamente importante é a de gerenciamento de riscos. Mas Everton, o que é gerenciamento de riscos? Eu vou dizer assim, de repente você já sabe o que é gerenciamento de riscos, na teoria. Agora eu quero te mostrar aqui na prática. Gerenciamento de riscos é o processo de identificar todas as probabilidades de riscos em um projeto e estabelecer planos de ação para contornar possíveis problemas. Ou seja, eu estou tentando antecipar a questão dos problemas. Se seu projeto, vamos lá, é uma construção de um edifício, um dos riscos identificados, analisados, poderia ser um quê? O acidente na obra, com uma queda, por exemplo. E o que eu vou fazer para resolver, para que não se materialize esse problema? Qual é a minha ação? Bom, minha ação planejada para contornar esse possível problema poderia ser o quê? Uma inspeção diária. Eu vou sair diariamente, ou alguém vai sair diariamente fazendo a inspeção na minha equipe de trabalho. Por quê? Para que eles estejam todos equipados como deve ser. Bom, outro exemplo seria o possível atraso na condução da obra, quer dizer, pode ocorrer por diversos motivos, atrasar a obra, seja chuva, seja um material que não foi entregue, ou seja, eu vou verificar exatamente isso, todas as áreas que são possíveis de problemas. Quando tratamos de projetos complexos ou estratégicos, esse planejamento se faz muito importante, pois é necessário estar preparado para qualquer empecilho que possa vir a prejudicar o teu projeto. Então a gestão de risco vai te ajudar nisso. Mas antes de continuar, você entende o que são riscos em projetos? Um risco em um projeto é um acontecimento que tem algum nível de probabilidade de acontecer, de ocorrer e pode impactar o andamento do teu projeto. Ou seja, normalmente quando você faz um projeto, você tem uma linha de base. E nessa linha de base, você tem um início e tem um fim. Então todas as atividades que estão nessa linha de base, então todas as atividades que estão ali, elas não podem atrasar de forma alguma, porque senão vai atrasar o teu projeto como um todo. Então eu preciso ficar atento nessas atividades. Então seja o período de chuva, seja um material que ainda não chegou, que você pediu e pode ser que atrase. Então tudo isso aí você vai ter que fazer um gerenciamento deste risco. Risco de não receber esse material, por exemplo. Apesar do nome, quando se fala em gestão de risco, né, você fala de gestão de risco, você fala em impactar. Mas o impacto na gestão de risco, ele pode ser positivo ou negativo. Não necessariamente somente negativo, somente uma ameaça, mas ele pode ser também uma oportunidade. Todos os ambientes onde os projetos estão inseridos, todos, sem exceção, não são 100% controlados. Óbvio, você não consegue controlar 100% do seu projeto. Por isso que há as incertezas. E essas incertezas se tornam riscos. Então você fazendo o gerenciamento dessas incertezas, daquilo que pode acontecer, você está gerenciando os riscos. Vamos lá, quando você constrói uma casa numa área externa altamente afetada pelas condições climáticas, você está fazendo uma casa que pode acontecer um momento de chuva. Pode. E aí você está lá e você quer fazer um enchimento de uma laje de concreto. Você tem uma data para isso. E a gente sabe que o concreto ele também tem que curar. Não é só simplesmente colocar o concreto, você tem que esperar ele curar, ou seja, secar ele completamente. Com um período de chuva, no momento que você está querendo fazer esse tipo de atividade, vai conseguir? Não vai conseguir. E por que você deixou isso acontecer? Porque você não gerenciou o risco.
o risco daquele período a qual você foi construir o seu empreendimento, a sua casa, justamente era um período chuvoso. Vou te dar outro exemplo. Uma viagem de 500 quilômetros, por exemplo. Você vai pegar o seu carro, tem 500 quilômetros. Você sabe que tem um posto no meio desse trajeto, em 250 quilômetros. Porém, o seu carro, a autonomia do seu carro é de 400. 400 quilômetros eu consigo andar com o meu carro. Um exemplo. O que vai acontecer se esse posto estiver fechado? Isso aconteceu comigo. Eu moro em Brasília, vindo de Santa Catarina para cá, e passei em 2 postos durante a noite, né? 2 postos distantes um do outro e os 2 fechados, completamente fechados. Mas como é que pode um posto de gasolina fechado? Pelo horário que eu estava vindo, já eram praticamente meia-noite, e tem postos de gasolinas que fecham esse horário. E eu não fiz o levantamento de risco com relação a isso, ao horário que eu estava chegando em Brasília. Ou seja, eu consegui colocar combustível a 200 quilômetros de Brasília. Se não tem um posto aberto a 200 quilômetros de Brasília, minha viagem ia terminar ali. Ou seja, saí de Santa Catarina para chegar em Brasília e a 200 quilômetros acabou minha viagem. Eu vou ter que esperar o posto abrir para dar continuidade. Se eu fizesse, lógico, eu não fiz a gestão de risco na época, mas se eu fizesse a gestão de risco na época, jamais eu estaria viajando no horário onde tivesse a probabilidade de ter postos fechados. Uma outra, você imagina você desenvolvendo um sistema e só um programador no seu projeto. E esse programador tem algum problema de saúde, ou tem algum problema na família, e ele é o único que mexe no seu projeto, na programação do seu projeto. O que vai acontecer? Vai parar, você não vai conseguir continuar. Então, qual é a minha posição com relação à antecipação, a verificar o risco? Seria pegar um outro programador e já deixar ele de stand-by. Porque se o projeto é relevante, eu não posso parar, eu não posso ter apenas um programador trabalhando nele, eu preciso ter uma outra pessoa e aí já é o tratamento daquele risco. Olha que legal. Então eu tenho uma visão hoje que se o programador sair, eu já tenho outro para substituir. E eu queria dar assim um triste, mas um ótimo exemplo. Não sei se você lembra do atentado de 11 de setembro, onde as torres gêmeas foram atingidas e as 2 caíram ao mesmo tempo. Naquele mesmo período, várias empresas faliram. Por quê? Porque perderam seus executivos, perderam os seus dados, os seus backups. Por quê? Estavam tudo guardados e seguros no prédio ao lado. Ou seja, a empresa estava num prédio e todo o backup dela estava no outro prédio. Então eles dividiram inclusive as equipes, vamos dizer assim, parte uma aqui, parte outra, e ninguém imaginaria que os 2 prédios iriam desabar ao mesmo tempo. E infelizmente aconteceu. E aí a partir daí eles começaram a ver de forma diferente a questão da gestão de riscos. Agora falando um pouquinho de riscos positivos, oportunidades, porque como a gente fala assim, vai impactar no seu projeto. Poxa, vai impactar, então vai dar prejuízo? Não! Pode ser também oportunidade. Quando você compra um material, vamos dar exemplo, meu projeto precisa comprar material no exterior. O que eu faço? Vou buscar no exterior o produto. Porém, o que acontece? O dólar caiu. O dólar caiu significa o quê? Que eu vou gastar menos no meu projeto. Então, com a queda do dólar, é o risco, a queda do dólar? Sim, é o risco, tanto aumentar quanto cair, quanto subir quanto cair, é o mesmo risco, porém, um é de oportunidade e outro é de ameaça. Mas como a economia está bem, entre aspas, vamos dizer assim, o dólar caiu. Caiu e o meu projeto, eu gastei menos do meu projeto. E um outro exemplo é interessante, eu estou com um produto que eu vou lançar esse produto em fevereiro do ano que vem, por exemplo. O que vai acontecer se eu antecipar?
Se eu antecipar, eu vou atender uma fatia do mercado que ainda não tem esse produto inovador. Então eu vou ter a probabilidade de ter um produto inovador antes do prazo dele, ou seja, eu vou antecipar. É um risco de antecipação? Sim, é um risco. Ele vai me tornar em oportunidade? Vai me tornar uma oportunidade. Então eu vou vender mais daquele produto, mais do que aquele período a qual ele foi planejado. Então hoje, antecipando ele, eu tenho um lucro melhor para a empresa. Por isso, o GP não pode conduzir um projeto, seja ele qual for, sem gerenciamento de riscos. Portanto, durante todo o planejamento do projeto, você pensa nos riscos. Há necessidade, você precisa aprender a pensar nos riscos. Conversar com profissionais, obter informações da região como clima, fornecedores, mão de obra, olhe para o seu cronograma, perceba onde estão as atividades de prazo crítico, identifique os possíveis e iminentes que podem afetar o seu projeto e trace estratégia de resposta a esses riscos. É isso que eu quero colocar para você, a importância da gestão de risco. E aqui eu falei de uma palavra aqui, né? E eu queria trazer assim, dar um pouco mais de enfoque. A palavra é antecipar. Antecipação. Essa é a palavra mais importante do gerenciamento de projetos. Quando se gerencia riscos, é mais ainda, porque ela se aplica profundamente a esse conceito de antecipar. O gerente de projeto, quando ele começa a fazer o seu projeto, ele precisa o quê? Se preparar para os riscos. Precisa antecipar os riscos e, por fim, manter os riscos sob controle. Ou seja, eu tenho que fazer um controle de todos os meus riscos, aquilo que pode ser problema para o meu projeto. Ou seja, isso acontece no planejamento e acompanhamento dos riscos. Ou seja, antecipar o problema. Quando você vai, vamos lá, vou te dar alguns exemplos agora. Quando você vai sair de férias, qual é a primeira coisa que você faz? Você não planeja suas férias? Planeja. Então vai lá. Primeiro você define o local e período. Perfeito? Você vai definir aonde eu vou passar minhas férias e quanto tempo eu vou levar lá nesse local. Bom, depois, verificar onde tem os hotéis que estão dentro do meu orçamento. Preciso verificar, lógico. Porque se eu for para lá sem verificar se tem hotel, eu posso ficar sem local para poder dormir. Bom, verificar também os passeios disponíveis, além de outras atividades. Vou te dar outros exemplos de projetos que você faz naturalmente. Quer ver? Quando você faz o churrasco com os amigos, você não planeja? E é isso que eu quero mostrar para você. O planejamento, como eu falei, é importante, e isso você já faz naturalmente. Quando você faz esse churrasco com os amigos, você vai definir a carne, você vai definir o local, vai definir quantas pessoas. Imagina você fazendo um churrasco com os amigos e não definindo a carne que cada um vai levar. Imagina todo mundo levando coxinha da asa. Que churrasco bom, hein? Ou então todo mundo levando linguiça. Vai ficar show. Só linguiça. Então você já vai o quê? Planejar. Não, você vai trazer maminha, você vai trazer fraldinha, você vai trazer alcatra, vai trazer picanha. Então você já define ali mais ou menos o que você vai querer que os seus amigos tragam. E outra coisa, traga a sua bebida, né? Cada um traz o que vai beber, para não ter risco de dizer assim, eu não bebo isso, mas você vai trazer, então não tem risco nenhum. Bom, outro projeto que você faz, que é naturalmente, que você já faz naturalmente, é um passeio de fim de semana. Passeio de fim de semana ou com a família, ou com os amigos. Você vai passar um fim de semana com a turma. Você vai planejar primeiro aonde você vai, o que é que vocês vão fazer, aonde vocês vão almoçar. Então tudo isso é planejado. Você vai trocar o carro, por exemplo. Você quer trocar o seu carro.
Você vai escolher que tipo de carro você quer, se está dentro do teu orçamento, se você tem condições de pagar, lógico, né? Se você vai financiar, se você vai pagar à vista. Então tudo isso aí é um planejamento que você já faz, naturalmente. E a mesma coisa comprar uma casa. Você vai comprar uma casa, você vai fazer um planejamento também, e agora um planejamento um pouco mais elaborado, porque se você for financiar a sua casa, você vai passar 30 anos comprometendo o valor do seu salário, lembrando que pode ser reajustado. Então, tudo isso aí são exemplos de planejamento, né, que você já faz naturalmente. Bom, eu quero te mostrar, e que isso aí eu acabei de falar, que planejamento já está intrínseco na nossa vida. Nós já temos isso naturalmente, nós já, querendo ou não, a gente já planeja alguma coisa. Eu sei que tem gente que até tem dificuldade nisso, mas o mínimo de planejamento você tem. Eu tenho certeza disso. Mas o meu objetivo aqui não é o planejamento, é te ensinar a ter foco nos riscos. Riscos são incertezas, aquilo que pode acontecer de problema que vai atrapalhar o teu projeto, o teu empreendimento, aquilo que você se colocou a planejar. Bom, voltando ao exemplo das férias, vamos lá. Você planejou suas férias, né? Definiu o hotel, definiu o local, aquele negócio todo. Bom, você definiu no local e não levou em conta o período das chuvas. E aí? Você vai para um local e não pergunta, não verifica lá se como é que está o período de chuvas naquele local. Se você for para tomar chuva, então perfeito, beleza, se está chovendo. Mas de qualquer maneira, quando a gente vai por uma praia, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer sol, não quer chuva. A gente quer participar, quer dizer, tomar um banho de praia, né, com sol. Mas se você não calculou direitinho o período, você pode pegar, assim como eu peguei, um período de chuva lá em Maceió. Eu passei 15 dias em Maceió, 10 dias foram com chuva. E eu queria praia, mas eu não tinha como ir para a praia porque estava chovendo constantemente, dia e noite. Fiz o levantamento de risco? Não fiz. Na época eu não fiz. Quebrei a cara, vamos dizer assim, né? Quebrei a cara. Por quê? Fui lá para Maceió, não verifiquei o período e era justamente um período de chuva. Acabou com minhas férias. Então o restante das férias eu consegui ainda pegar um solzinho, mas não foi nada confortável. Ou seja, o risco de chover materializou na minha vida, nas minhas férias. Bom, e vamos lá. E uma questão de você preparar, reservar o hotel. Reservou o hotel e chegou lá e não tem vaga. E aí? Como é que pode? Mas eu reservei o hotel, reservei há 4, 5 meses atrás o hotel e não tinha vaga. Pode acontecer? Pode acontecer. E eu tenho um outro exemplo com relação a isso, que eu fui para Porto Seguro, numa excursão. Chegando lá, o líder da excursão lá, o guia, foi verificar no hotel ao qual a gente tinha feito as reservas e o hotel estava lotado. Por quê? Era época de carnaval. Época de carnaval a gente sabe que Porto Seguro ela enche, então provavelmente alguém pagou antecipado e o hotel resolveu liberar as diárias para essa outra equipe, para essa outra excursão. O que é que nós fizemos? Fomos espalhados para várias outras pousadas, né? Graças a Deus conseguimos ficar, mas o risco materializou. Aquilo que poderia ser um problema que não foi identificado a tempo, que eu poderia muito bem chegar e ligar para o hotel, falar assim: hotel, a minha reserva está ok? Está ok. E aí eu vou tranquilamente para o meu hotel. Bom, eu queria falar aqui um pouquinho sobre o planejamento do gerenciamento dos riscos. E aqui falei um pouco de planejamento, agora quero entrar um pouquinho mais em planejamento e gerenciamento dos riscos, né? Como o próprio título diz, consiste no planejamento como o gerenciamento será executado, monitorado e controlado.
Então eu preciso entender primeiro os riscos. Para quê? Para que eu possa monitorar, para que eu possa controlar. Isso inclui a definição da metodologia, delegação, funções e responsabilidades para todos os envolvidos, que ficarão encarregados das tarefas relacionadas aos riscos. E isso, eu vou dizer, normalmente não acontece. Não acontece. A gente sabe que organizações elas têm as suas próprias metodologias de risco. E isso eu já trabalhei em algumas organizações, elas têm a sua própria metodologia. Posso usar a metodologia do PMBOK? Posso usar tranquilamente, né, que dá para fazer ali. Mas como a organização, normalmente a organização já tem a sua metodologia, e eu já trabalhei em organização assim, aonde que estava o problema? Aonde que estava a situação que precisava de mais atenção? Primeiramente é a questão de identificar o que é risco, o que é problema. E isso aqui é impressionante e eu vou fazer um vídeo só com esse conteúdo, para você ver como é importante a questão de risco e problema. O próximo passo é identificação dos riscos. A etapa de identificação dos riscos consiste justamente no mapeamento de todos os riscos os quais o seu projeto está exposto. Bom, ele deve incluir nesse mapeamento, né, os detalhes sobre cada um deles, com suas causas, efeitos, a descrição do risco e sempre lembrando, risco não é problema. Realização da análise quantitativa dos riscos também é relevante, é importante. Aqui realiza-se uma avaliação quantitativa do impacto que os riscos priorizados causarão no projeto, caso venha a se tornar problema real, né? Materializou o risco. Essa avaliação deve ser expressa em números, sempre em números, que podem ser desde um dinheiro, um valor, que pode ser perdido, né? E até o atraso para a conclusão desse seu projeto. Planejamento das respostas aos riscos. Aqui finalmente começamos a desenvolver a estratégia e planos de ação para tratar dos riscos identificados. Aquilo que nós acabamos de identificar, nós vamos, lembrando sempre, risco e problema são totalmente diferentes. Essa etapa pode consistir em uma prevenção de problemas, olha aqui, de problemas, para que eles não se tornem uma realidade. Então o risco é identificar esses problemas e agora nesse momento eu estou fazendo o planejamento das respostas a esses possíveis problemas que podem acontecer. Além disso, quer dizer, atribui também o responsável para a gerência de cada risco, que fica encarregado de contornar o problema caso isso venha a acontecer. Isso é muito natural. Cada risco tem que ter um responsável por ele. Eu posso estar responsável por 10, 15 riscos? Posso. Mas um risco, ele não pode ter ninguém responsável por ele. E isso aqui é relevante. Grava isso. E aí a implementação das respostas aos riscos. Você já identificou o risco, já identificou qual é o tratamento que você vai fazer com aquele risco. Bom, e aí vem a implementação das respostas aos riscos. Nada mais é do que colocar em prática o que foi planejado para contornar os problemas. Olha que simples. Então eu tenho um risco, eu tenho planejamento das respostas e aqui eu vou implementar aquelas respostas a qual eu identifiquei para aqueles riscos. E isso aqui, para que isso seja feito, né, de melhor forma, é importante que as etapas de planejamento tenham sido muito bem pensadas. E aí aquele negócio, nós comentamos aqui que você precisa conversar com um especialista, precisa conversar com outras pessoas da área para que possa identificar melhor esse risco. E aí já vou te dar uma dica agora, nunca faça risco sozinho, levantamento de risco sozinho. Não tenta identificar o risco dos projetos sozinho, sempre tem alguém a mais para poder te ajudar. Monitoramento dos riscos. Essa etapa ela vai consistir em acompanhar o projeto ao longo de sua realização. Você está realizando o projeto e você está acompanhando ele, observando quando ele está sendo exposto ao risco, identificando o momento certo de implementar a resposta planejada. Então você está ali monitorando. Mas espera aí, Everton, quando é que eu tenho que monitorar os riscos? Todo mês.
todo mês você precisa ter um ponto de controle para fazer o monitoramento desse risco. Por quê? Muitas pessoas não dão essa atenção devida. E todo mês o risco pode mudar a sua probabilidade e seu impacto, que nós também vamos ver em algum momento deste vídeo. Probabilidade e impacto. Você tem que identificar sempre, reavaliar o seu risco, porque o risco pode estar uma probabilidade muito baixa no início do seu projeto, mas dependendo do tipo de risco, você pode ter uma probabilidade muito alta lá no final. Já está terminando, você não conseguiu concluir uma determinada etapa. Então a probabilidade daquele risco materializar, daquele problema acontecer, é alto. Então o monitoramento de risco precisa ser muito bem feito e com pessoa competente, com pessoas que vão estar ali realmente responsáveis por aqueles riscos, e eu digo mais, uma equipe para trabalhar com relação a isso. Aqui também devem ser levantados, levar em conta, os novos riscos que podem aparecer. Ah, mas peraí, Everton, mas eu já fiz o meu planejamento lá atrás e agora eu vou fazer novos riscos? Sim, a todo momento o risco pode aparecer, como também pode desaparecer. Ou seja, aquele risco que tinha no início, vamos dar um exemplo, quando você começa uma obra, um projeto que tem uma licitação. Então, o risco de a licitação não acontecer, ele vai sumir a partir do momento do contrato. De fechou um contrato, assinou um contrato, então tudo que foi para trás do teu planejamento já não é mais risco. Então ele já passou pela fase de licitação, então o risco já não é mais relevante, ele já não existe mais, ele já sumiu. Ah, mas pode surgir outros riscos? Perfeitamente. Por isso eu falo, todo mês há necessidade do monitoramento dos riscos e fazer um ponto de controle aonde você vai fazer uma reavaliação daquele risco, se a probabilidade dele existe, se ela baixou, se ela diminuiu, se o risco existe, se ele sumiu. Então tudo isso aí é importante você fazer nesse monitoramento. E eu te digo mais, se você não controlar os riscos, eles vão te controlar e descontrolar o seu projeto. Começamos a dar uma clareada nos conceitos de riscos. Não deixe de colocar os seus comentários. Isso vai me ajudar a postar conteúdo direcionado à sua dúvida. Em breve, estarei postando outros vídeos sobre a gestão de riscos. Obrigado por acessar o canal Descomplicando a Gestão de Risco, da implantação ao acompanhamento. E aqui um momento de reflexão. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu queria dizer assim que tem um Deus olhando pela sua vida, olhando pelo seu futuro, tem um plano na sua vida. Nós falamos muito de planejamento hoje, mas Deus também tem um plano na sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor e Deus te abençoe.